Olá, hoje nós vamos fazer a leitura e a meditação do Salmo 10, que diz assim: Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas da angústia? Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Pois o perverso se gloria da sua própria cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele, em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo, pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua ele tem insulto à maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado, ele se põe de emboscada como um leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e arrasta com a sua rede, abaixa-se, rasteja nas suas garras, caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isso. Existe uma tendência, muitas vezes, de nós mesmos que acreditamos em Deus, de que às vezes quando, tá passando por algum momento difícil, né? Às vezes você olha pro lado e às vezes vê um ímpio, né? Uma pessoa que, às vezes é nítido, né? Que aquela pessoa não busca a Deus, não jejua, não ora, né? Não tem reverência ao Senhor. Mas parece que a vida dela, né? Às vezes você olha assim, a vida tá dando tudo certo. E aí, às vezes você pensa, né? Você pensa assim, assim como Davi vai falar aqui, ó, no começo, na primeira linha, né? Ele diz assim: por que, Senhor, te conservas longe? Tipo assim, Davi amava Deus, Davi era apaixonado por Deus, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Só que em determinados momentos, parece que ele via que o ímpio se dava bem, enquanto ele aqui estava buscando a Deus, parece que tudo estava dando, né, errado, né? Só que daí, o que a gente tem que aprender com isso, né? Que os ímpios, gente, eles são pessoas que eles mesmos vão tropeçar nos seus próprios erros, né? Mais cedo ou mais tarde eles vão cair. Só que a Bíblia diz que o ímpio, quando ele cai, não levanta mais. Por quê? Porque o justo, enquanto a Bíblia nos ensina que o justo ele pode cair até 7 vezes, mas ele levanta, o ímpio não. O ímpio, quando ele cai uma vez só, ele não levanta mais. Então a gente precisa entender que quando vier esse pensamento, que esse pensamento ele é maldoso, né? Um pensamento que não vem do Senhor, mas do inimigo, né? Quando vem ali de você, olha essa pessoa, né, não tá nos caminhos do Senhor, mas parece que tudo dá certo pra ela, e eu, né, no caminho do Senhor, olha aqui, né, isso tá errado, tudo dando errado, por que acontece isso comigo? E às vezes a gente pode ter a tendência de pensar assim, mas nesse momento a gente precisa repreender esse pensamento, dizer: não, esse pensamento não vem de Deus, eu não quero esse pensamento, eu sei que o Senhor tem o melhor pra mim, eu sei que na hora certa, né, as coisas vão estar certas. Eu sei que na hora certa o Senhor vai me dar infinitamente mais do que aquilo que eu penso ou sonho, né? Porque muitas vezes muitos cristãos, pessoas que amam a Deus, mas que às vezes por passar por momentos difíceis, e às vezes hoje em dia, ainda mais hoje em dia, né, com a rede social, às vezes você segue uma pessoa lá que às vezes você gosta, mas é uma pessoa que você vê nitidamente que às vezes não tá no caminho do Senhor, mas às vezes você vê a vida dela, parece que a vida dela é tão boa, né, tão perfeita, né, e às vezes você diz: puxa, mas a minha vida não é assim, né? E aí, cuidado com isso, sabe? Não se compare, cuidado, guarde seu coração, porque nem tudo que reluz é ouro, né? E lembre-se mesmo de verdade, viu? Que o cristão, quando ele passa por dificuldade, você que é uma mulher, né? Que é um homem que busca Deus, que tá passando por dificuldade, saiba que é só uma fase. E geralmente, gente, como diz a palavra de Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão alinhados segundo o seu propósito, né? Então, tipo, tudo, o tempo todo tá cooperando pro teu bem. Silvia, mas olha tudo que tá acontecendo na minha vida. Tudo está cooperando. Aliás, muitas vezes na desordem, no caos que tá acontecendo na tua vida, que Deus tá organizando a tua vida, você sabia? Porque você já notou que pra gente fazer uma faxina, quando a gente quer deixar a casa limpa, imagina, você tá com a casa toda suja, você pensa: eu tenho que deixar essa casa limpa. Pra você fazer uma faxina, você não desorganiza tudo? Sim, você naturalmente desorganiza, tira tudo do lugar pra poder limpar tudo, não é? Pois é, muitas vezes Deus faz assim também com a nossa vida. Às vezes quando parece que você tá num caos, que as coisas assim, meu Deus, o que tá acontecendo? É Deus organizando a sua vida, é Deus organizando, é que na hora você não entende, depois você vai ver que o caos vai se transformar em organização, em ordem, né? Porque o nosso Deus, ele trabalha de um jeito que é mistério, mas que o que nós podemos ter a certeza, que nós podemos confiar nesse Deus maravilhoso, que vale a pena ser um cristão,
que vale a pena realmente, né, a gente buscar andar nos caminhos do Senhor e não querer sair desse caminho, mas pelo contrário, ir até o fim, né, buscando, porque o Senhor te recompensará, tá bom? Então confie. E aqui no Salmo 10 diz assim, ó: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueça dos pobres, porque o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Quebra o braço do perverso e do malvado, pede contas da sua maldade, até que descubras de todo. O Senhor é rei eterno, da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes firmará o coração, e ouvirás o teu clamor, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano que é da terra não volte a espalhar o terror. O que me chama muita atenção, essa parte que diz assim, ó: tu tens sido o defensor do órfão, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido. Olha só, é muito interessante que eu estava agora compartilhando aqui com você o Salmo 10, e há pouco tempo antes eu tinha recebido uma mensagem de uma mentorada minha. Eu sou psicanalista e sou também mentora de mulheres, e ela estava me contando, né, ela está passando por algo, um momento, né, delicado da sua história, mas ela tá vencendo cada dia mais, com a graça de Deus. Só que ela tava compartilhando sobre isso, sobre esse momento delicado, e aí ela falou algo que tocou muito meu coração. Ela disse: Silvia, mas aí no momento que eu tava passando por isso, eu lembrei de algo e eu percebi algo. Eu percebi que Deus tem cuidado com muito amor de mim. E eu lembrei daquela frase que você falou, que quando a gente é órfã, Deus cuida ainda mais, com mais privilégios. E eu percebi isso na minha vida. E aí eu fiquei assim, uau, eu tinha falado essa frase, mas sabe assim, quando você fala algo pra alguém, você às vezes nem imagina que a pessoa, né, tomou aquilo dali, né, pra si, né? E tem uma frase que eu falo, que foi algo muito pessoal, que Deus trabalhou no meu coração, que Ele me ensinou, né, num momento bem delicado da minha vida, e que aprender isso me ajudou demais, né, a confiar cada vez mais em Deus, e a perceber Ele não só como um Deus, mas como meu pai mesmo, é o meu pai perfeito, né? E eu lembro que quando eu era pequena, meus pais se separaram, e eu cresci sem uma figura masculina, porque eu cresci sendo cuidada pela minha avó. Eu via pouquíssimo meu pai, porque ele morava em outra cidade, e então eu tinha aquele desejo de ter aquela proteção de uma figura masculina. E desde muito pequena, né, fui criada na igreja católica, e sempre fui apresentada a esse Deus, né, através da minha avó, da minha mãe, que existia um Deus que cuidava de mim. E conforme eu fui estreitando meu relacionamento com o Senhor, e conforme eu fui crescendo ali, minha adolescência, minha juventude, eu fui vendo Deus não só como um Deus, mas como meu pai. Em determinado momento da minha vida, Deus se apresentou como meu pai. E eu lembro até hoje, quando eu falei pra ele, pai, o tanto que eu chorei assim, sabe? Porque foram poucas vezes que saiu da minha boca a palavra pai. E aí, quando eu falei pai, né, assim, aquilo foi como uma cura mesmo, sabe? E eu me recordo que o Senhor me mostrou isso, que Ele cuida, por isso que a Bíblia vai dizer que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. Olha o cuidado de Deus, que Deus deixa isso registrado. A verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva, como se Ele dissesse, cuidem dos órfãos e das viúvas, porque, sabe, sagrado o coração de Deus. E é tão lindo, porque Deus me revelou esse amor dele, né? Porque como eu cresci, né, tendo um pai, mas um pai muito ausente, né? Então eu cresci mesmo me sentindo uma órfã, né? E eu atendo muitas mentoradas que também se sentem assim, mulheres que tiveram pai, mas às vezes o pai, né, não tava ali, mulheres que nunca conheceram pai, mulheres também que que conheciam um pai, mas nunca tiveram contato. Então, e tudo isso vai deixando, né, aquelas faltas, né, da paternidade. Porque não tinham, muitas vezes, nem outra figura masculina para representar, né? Porque ainda tem pessoas que às vezes não tem um pai, mas tem um padrinho, tem um padrasto, tem alguém que de fato ama, né? E trata como se fosse um verdadeiro pai. Então, assim, não sente tanta falta, porque houve uma figura masculina representando aquele pai, né? Mas existem mulheres que, infelizmente, não têm essa figura masculina. Então, existe uma falta, né? E aí, o Senhor vem se apresentar como um pai que protege e diz assim, que faz justiça pelo órfão, pelo oprimido, sabe? Que realmente é o defensor do órfão. Então, assim, hoje eu quero te lembrar que Ele te defende, que Ele te cuida, que Ele te guarda, que Ele te abençoa, sabe?
E que você não precisa olhar pro lado, se comparar, que você não precisa, ai, né, por que essa pessoa tá dando certo e eu não? Calma, existe um tempo para todas as coisas. E o Senhor, ele é mais do que só um Deus, né? Um Deus aquele que a gente olha assim de longe, que a gente, não, ele é um pai. Ele ama ser chamado de Abba, né, de paizinho, papaizinho, porque ele é o seu pai. Se você não teve um pai hoje, sinta-se abraçada por esse Deus maravilhoso que quer que você o chame de pai, de paizinho, de Abba. Ele ama você, ama você. E olha, ele tem um cuidado ainda mais especial com os órfãos, sabe por quê? Porque uma criança, né, uma pessoa que tem um pai terreno aqui, né, um pai aqui na terra, e que tem um cuidado, sabe? Às vezes tem aquele pai que é um pai protetor, cuidador, zeloso, sabe? Trabalhador, um pai que ama, sabe? Deus cuida dessa pessoa, óbvio que sim, mas Deus já colocou aquela pessoa zelosa pra cuidar dela, entende? Então é como se ele, não, eu sei que essa pessoa tem que cuidar com amor, né? Só que imagina você, uma criança ou uma pessoa que não tem um pai aqui na terra, então ela não tem aqui na terra, então o cuidado de Deus com essa pessoa é muito maior, porque ela não tem ninguém, então ela só tem Deus. Então imagina, ela é muito mais privilegiada, ela é muito mais mimada, ainda que não pareça, ainda que, mas meu Deus, isso não faz sentido. Então comece a buscar Deus, que você vai ver o quanto que eu tô te falando faz sentido. O quanto você vai ver assim, ó, o cuidar de Deus nos detalhes da sua vida. Então é como se Deus realmente se apresentasse como um teu pai, um pai perfeito, certo? Então que você possa lembrar que você é cuidada, que você é amada e que você pode confiar, tá bom? Em Deus, no seu pai perfeito, você pode confiar, tá bom? E se hoje, né, essa reflexão fez sentido pra você, tocou o seu coração, ou talvez trouxe aí confiança, fé pra você, comenta aqui, né, nos comentários, mostra aqui, né, um pouquinho daquilo que você aprendeu. E a gente vai indo, mas na próxima semana tem mais devocional. Um beijo e até!